was a book written by Louis L'Amour and had 100. Isso é engraçado, né? Geralmente quando você vai ver essas histórias dessa galera que batalharam muito ou que venceram na vida, seja um cara que venceu pelos estudos propriamente, ou um cara que venceu como ele, né? Trabalhando 90 horas por semana num posto de gasolina. Geralmente os principais aprendizados da vida dessa galera vêm de um livro. Geralmente eles citam um livro, mostrando a importância da leitura. Concordo plenamente. Um dos principais aprendizados veio de alguns filmes, mas tem um livro específico que me marcou bastante, me ajuda muito no dia de hoje. É o Sem Esforço. Se eu não me engano, é Steve McCall, alguma coisa assim. É o mesmo criador do livro Essencialismo. Um puta de um livro bom, me ajuda até hoje nas minhas decisões. Então, concordo. Quando a gente encontra esse tipo de perfil, normalmente tem algum livro que impactou as pessoas. 86 pages in it. I'll never forget it. Tratamento desumano. Porra, meu. Tu não assina o YouTube Premium, cara. Desumano. It was a cowboy story, a western. And there were words in there that I didn't know, I didn't understand. I had no idea what they were. So I got a dictionary from the service library. And as I would read, if there was a word that I didn't understand, I would look it up. And I will tell you now, it took me almost 3 weeks to read 196 pages. But I read, and I continued to read. And in several months, I was reading 2 and 3 books at a time. And I knew where I was in every single one of them. So that's what you can do. A person's mind is incredible. Your mind is as incredible. As a young person, regardless of what's happening in the world today, you have opportunity. And don't you believe for one single minute what they say in the media. Because if you aren't getting ahead and you need to get ahead... Engraçado, ele tem uma pupila mais dilatada que a outra, né? A pupila esquerda dele é mais dilatada que a direita. Position yourself to learn. Go to the library and learn. You are the backbone of this world. Young people, without Bom conselho. you, this world is nothing. Nothing. You are the backbone of this world. You are the future leaders of this world. You are the ones that see the greed of the people that are running it now. You're the ones that see the waste of the people that are running it now. We need you. We need your minds. We need your hearts. We need your lives. We need your loves. We need you to... Cara, vou te falar assim, acho que um dos grandes orgulhos que eu tenho da minha presença na internet, até postei hoje isso nos stories, um dos grandes orgulhos que eu tenho da minha presença na internet é fomentar a galera a estudar mais. Tanto por conteúdos públicos, como o meu podcast, o Wesley Podcast. A gente tem mais de 100 episódios, onde eu trago em grande maioria pesquisadores, professores. Cara, eu vou te falar o seguinte, eu assino o RD desde os primórdios, isso é verdade, tá? O Wesley foi um dos responsáveis por eu conseguir entender um pouco como o cérebro funciona, principalmente nessa questão de dopamina, e conseguir aplicar algumas técnicas que fizessem com que conseguisse ler livros de forma rápida, mesmo sem precisar ficar parado e lendo por 3 horas. É literalmente algo bizarro, onde você pega 3 livros ao mesmo tempo, igual esse senhor falou. Você lê de 5 a 10 páginas no máximo daquele livro por dia. Só que como o seu cérebro é capaz de filtrar as informações de cada um desses livros, no final de uma semana, você praticamente termina um dos 3. É impressionante como isso acontece. Passa assim, ó, rapidão. Por quê? Você começa com esse chão, né, com esse ISO de 5 a 10 páginas, mas vai ter alguns dias daquela semana que você vai conseguir ler mais, ou tá com mais tempo sobrando, seja no final de semana ou algo nesse sentido. Só que como você já acostumou o seu cérebro a ler aquela quantidade naquela frequência, você consegue literalmente o que a gente fala de devorar livros, né? Como eu ainda não tenho condição financeira de comprar vários livros, porque livro no Brasil é caro, eu uso Kindle ou pego PDF aí da internet, mas é uma técnica que eu uso bastante, até, por que eu pareça, até para ler a Bíblia eu uso isso. A Bíblia eu leio um pouquinho por dia, é uma quantidade bem menor, mas essa da quantidade por conta do que eu escutei, acho que é do Ninja mesmo, que ele falou que tem um jeito de ler ali a Bíblia e eu fui atrás pra entender. Gosto do jeito dele, tô aplicando faz 1 ano já, mas é interessante como o nosso cérebro é capaz de se adaptar, e sou muito grato ao que o Wesley compartilhou. Ele tem algumas aulas muito boas na RD, assim, obviamente isso, não tô recebendo patrocínio, mas o RD, pô, eu indico 100% de olhos fechados, é muito bom os conteúdos que tem lá, e sou extremamente grato, principalmente por ter adquirido essa capacidade de ler, né, que é algo, por incrível que pareça, muito complexo da minha pessoa, mas hoje consigo manter uma rotina legal. Que fizeram a vida em cima de um conhecimento acadêmico, trago atletas, etc., que mostram como
A experiência também pode construir um bom conhecimento. Na esperança, muitas vezes essas pessoas nem têm rede social, tá? E eu as trago na esperança de que o público enxergue naquela pessoa um estilo de vida interessante. Enxergue naquele acadêmico que mostra todo uma trajetória de um conhecimento e como aquilo explicado profundamente, mas de forma didática, é bonito, é a esperança de que um jovem assista que ele fala, caramba, conhecimento é legal. Tanto com as iniciativas privadas, né, que precisa de pagamento. O reservatório de dopamina é a principal delas. É um clube de assinatura, onde custa menos de R$1 por dia, salvo engano, um pouquinho mais de R$1 por dia, na verdade, no plano anual. E você pode ter acesso a mais de 150 aulas minhas que eu falo desde aprendizagem, sistema de recompensa, vício, transtorno de humor, mas todas as aulas, ou quase todas as aulas, têm como pano de fundo a importância do aprendizado. De fato, cara, ele tá super certo. O aprendizado, estudar, ler, ter referência, ter repertório, é uma das coisas que mais vai fazer com que você tenha sucesso aí na sua vida. Principalmente num país como o Brasil, né? Um país com muita ignorância como o Brasil, que embora o investimento em educação seja alto, ele é muito mal organizado, a gestão. Concordo. Não falta investimento, vamos dizer assim, não falta em quantidade de dinheiro o investimento na educação. Tem muito dinheiro. A questão é que é muito mal gerido. Então acontece que vocês conseguem ver hoje em dia. Esse dinheiro é muito ruim e faz com que a gente tenha, no último levantamento de letramento da população, de capacidade interpretativa da população, 8 pessoas a cada 100 conseguem ser proficientes em interpretar um texto ou um gráfico um pouco mais complexo. 8 de cada 100. 64% da população não entende um gráfico de correlação. Então, num país como esse, você ler, você se aperfeiçoar, você buscar conhecimento, é óbvio que isso é uma vantagem muito grande. E o RD tá aqui para te ajudar. Escaneia aí e entra lá. Care, and I know that you do care. Oh, I see young people stepping on the flag and throwing rocks and rioting. That's frustration. Frustration. It's frustration with the establishment, and I understand it. But that's not you. Don't let that be you. Rise above it. You're better than that. Rise above it. Anyway, I got kind of off track there. But anyway, as I went on and I got out of the service, I had begun to write and educate myself. I got a little bit of college, and I've continued on through my life with that. And you can do the same thing. You don't have to have a doctorate or a PhD or a master's degree. What you have to have is determination. You have to have an inner will to get things done. You have to have a desire. And I know the desire is there. Because as I said before, without your brains, without your ambition, without your drive, this world will be nothing because old people like me die off. I have been successful. Isso é um ponto muito interessante. Isso reflete, inclusive, o que está acontecendo aqui no Brasil. Não vou entrar nesses termos de política, mas se a gente for pegar a questão da aposentadoria, está acontecendo aquela inversão, está tendo bastante... Aquela inversão que eu acho que aconteceu no Japão, né? Que as pessoas vão envelhecendo. Naturalmente, precisa ter pessoas mais jovens no mercado de trabalho. Só que a situação no mercado de trabalho dessas pessoas não estão as melhores, principalmente dentro do regime que a gente está passando, seja de carteira assinada, algo nesse sentido. Mas o que ele está falando é muito interessante. É uma questão de ter um livro, cara, que é muito bom, que ele chama ou é Get Obsessed ou é Be Obsessed, que é tipo, seja obcecado, alguma coisa assim, que ele explica o porquê que a gente deve acreditar um pouco no que a gente deve pôr em prática o que a gente acredita e ser obcecado pelo aquilo que a gente mais gosta. Então, por exemplo, eu gosto de fazer isso que eu tô fazendo aqui com vocês, falar um monte de merda, assistir uns vídeos, falar de relacionamento, falar de marketing, funil de vendas, isso me amarro muito, automação. Então tem que ser obcecado por aquilo. É isso que faz com que você, abre aspas, se especialize naquele conteúdo a ponto de você conseguir ganhar dinheiro, autoridade, ou trazendo aqui pro conselho desse senhor, que é mover o mundo, né? Que ser essa espinha dorsal.